Fala galera, gente boa, e aí como vai vocês? Eu sou o Marcelo do Sim Race Connection, trazendo para vocês as novidades do mundo do Sim Race. E hoje eu vou ensinar a vocês como fazer o seu kit próprio de Base Shaker. Isso vai ser bem legal, espero que vocês gostem das dicas e vamos começar logo com esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês todos os passos de como fazer o fiamento, a instalação, aonde comprar, e eu vou deixar também os links para vocês. Vamos nessa então. Fala aí galera do Sim Race. Hoje vou mostrar como preparar o cabeamento para o sistema de Base Shakers de 4 esquinas. Para garantir a melhor condução e um acabamento profissional, estou usando um cabo de áudio de 12 gauges. Vamos dar aquele trato visual e proteger o fio. Eu vou também estar colocando aqui na tela, como vocês viram, todas as informações dos produtos que vão ser necessários para esse projeto. Aqui a gente tem esse Shrink Tubing, que é para estar protegendo o polo negativo do nosso cabo de áudio, e também o Shrink Tubing de cor vermelha para o lado positivo. E a gente também tem esse outro tubing de 3/4 de polegada, que é para estar protegendo a malha náutica, que vai estar encapando o fio para ela não ficar desfiada. E aqui eu vou estar fazendo para vocês apenas fazendo só um sample, um exemplo aqui do cabo. Aí tá as informações do produto também, para vocês poderem congelar a tela. Eu também estou utilizando o Banana Plug, que tem uma condução melhor e dá um visual mais legal também. A gente está usando essa ferramenta para facilitar o corte do cabo, facilitar a nossa vida, e também a gente vai estar utilizando essa heat gun para que os tubings fiquem apertadinhos no cabo. O primeiro passo é o acabamento externo. Vou passar o cabo por dentro dessa malha náutica Flex PET. Ela protege o fio contra atrito no cockpit e deixa o visual limpo, digno de uma equipe de corrida. Esse processo pode ser um pouquinho chato a hora que a gente está fazendo ele numa quantidade de cabo um pouco mais longo, mas olha aí como que fica a diferença do cabo e ele com essa proteção. E agora, com a malha no lugar, eu uso o tubo termo retrátil de 3/4 de polegada bem na junção. Ele serve para prender a ponta da malha náutica e garantir que ela não desfie com o tempo. Como eu disse, um calor de leve e ele fica perfeitamente moldado, vocês vão ver. Agora, já com as duas pontas do cabo separado, para nunca errar a polaridade na hora de ligar no amplificador ou no shaker, finalizo cada lado com um tubo retrátil, o preto para o negativo e o vermelho para o positivo. Organização é tudo. Esse passo é muito importante para a gente não cometer um erro e queimar o amplificador ou o shaker. Agora que a gente já tem o tubinho no cabo, antes de mais nada, vamos pegar essa ferramenta aqui e fazer o desfiamento do cabo. Vou mostrar para vocês aqui como é fácil, é bem simples, sai bem limpo o corte. Vamos deixar aí mais ou menos uns 20 milímetros, 1 inch. Vamos lá. Aí, ó, como sai o corte bem limpo. Vamos aproveitar e já cortar aqui do outro lado. É meio... essa posição aqui que eu tô mostrando para a câmera é meio esquisito, mas é bem fácil de utilizar. É o melhor desfiador que eu já encontrei. A gente dá uma torcidinha agora com o plástico, assim fica mais fácil. Agora a gente já coloca a posição de novo. Vamos deixar mais ou menos isso daí, uns 3/4 de polegada, uns 18 milímetros. E a gente vai começar aqui com o processo de encolhimento desse tubinho. Se vocês não tiverem a heat gun, vocês também podem estarem utilizando secador de cabelo, podem utilizarem um isqueiro. Cuidado para não queimar o tubinho. Aí, como vocês estão percebendo, ele está começando a ficar retraído ou contraído, né? Ele fica bem justinho. É assim que a gente quer que a aparência dele. Vamos fazer o mesmo processo aqui para o lado negativo, para o lado preto. Deixa eu acelerar o vídeo aqui para a gente não perder tempo. Antes que eu me esqueça, galera, uma dica rápida: todos os equipamentos e materiais que vocês vão ver hoje no vídeo estão linkados bem aqui embaixo na descrição. Eu sou afiliado dessas lojas, então se você usar os meus links para garantir os seus componentes, eu ganho uma comissãozinha de leve. O melhor de tudo, você não paga nenhum centavo a mais por isso,
mas dá uma força gigantesca para o canal continuar trazendo tutoriais como esse. Se o vídeo te ajudar e você puder dar essa moral, tamo junto. Olha aí como vai ficando bem legal, ele ficou bem apertadinho no cabo. Para fechar com chave de ouro, vamos instalar agora os banana plugs nas extremidades. Eles facilitam muito o engate rápido e garantem uma conexão firme, sem mau contato durante a pilotagem. Agora vem o pulo do gato para prender o banana plug. Depois que eu coloco a perna do cabo para fora, eu dou uma boa torcida nos filamentos de cobre para eles ficarem bem unidos, em vez de só parafusar direto. O truque é dobrar essa pontinha torcida fazendo tipo uma bolinha de cobre. Desse jeito, quando eu encaixo o plug e aperto o parafuso, ele esmaga essa bolinha lá dentro. O cabo fica totalmente travado e enroscado, e você pode puxar com a força que quiser, que ele não vai escapar de jeito nenhum durante a pilotagem, que é muito importante. E está pronto, um cabo limpo, indestrutível, totalmente protegido e pronto para ação. Agora que a parte do cabo está resolvida, é hora de falar sobre o músculo desse projeto. Para dar vida aos efeitos da pista, precisamos do equipamento certo. Vamos direto para o hardware que vamos usar nessa configuração de 4 esquinas. Os próprios bass shakers, os amplificadores que vão empurrar o som e uma arma secreta crucial, os amortecedores de ruído para segurar toda essa vibração dentro do cockpit. Com o nosso cabo padrão de estúdio customizado e pronto, é hora de conhecer o hardware que vai dar vida ao sistema de vibração. Todo esse ecossistema vai ser montado diretamente ali atrás no meu cockpit. Esse é o coração do projeto, um bass shaker de 100 watts. Comprei direto no Alibaba. Uma dica importante, os valores que mostro na tela incluem o produto, frete e taxas, mas isso muda dependendo de onde você mora no mundo. Lembre-se, no Alibaba vocês sempre podem negociar o valor do frete direto no chat com o vendedor antes de fechar a compra. Para fixar o transdutor no cockpit, utilize essa placa de montagem em aço mounting plate que comprei no AliExpress. E para garantir que a vibração fique concentrada onde importa, esses amortecedores de mola e borracha anti-vibration spring mount servirão como os pés de isolamento do cockpit. Também vou usar esses isoladores de impacto de borracha rubber pads que encontrei na Amazon para criar uma camada extra de amortecimento mecânico. E aí, só para vocês terem uma ideia das dimensões, eu vou tirar agora a medida da distância entre os furos do transdutor. Faço o mesmo com a mounting plate, verifico o espaçamento dos furos e a espessura da chapa para garantir a rigidez da estrutura máxima. A ordem de montagem será esse sanduíche, o pé de mola amortecedora com rubber pad por cima e a mounting plate com os bass shakers por cima de tudo. Eu acho esse design da hora porque ele fica parecido com o DeLorean, o carro do Back to the Future, quando as rodas viram. Para empurrar tudo isso, vamos usar dois mini amplificadores Knob Sound. E para gerenciar os canais de áudio independentes no PC, use essa placa de som externa que funciona também como hub USB e possui controle de volume físico. E aqui na caixa do Knob Sound, a gente encontra primeiro o manual, seguido aqui por esses 3 cabos de áudio, eu acho, que a gente não vai estar utilizando, e também a fonte de alimentação, ou power supply, como vocês quiserem. Esse outro cabo de áudio também, que não vamos utilizar, e aqui o nosso amplificador, o Knob Sound Mini. Aqui na parte superior temos os conectores Bornes, perfeitos para receber nosso banana plug com total firmeza. Virando o aparelho, a traseira concentra a chave que liga e desliga a entrada de energia e uma conexão USB-C e a entrada auxiliar que não vamos utilizar. E na frente, o grande destaque, o botão giratório de volume
macio e preciso para ajustes rápidos, pequeno no tamanho, mas bruto na construção. Com uma construção em alumínio anodizado, passa uma sensação incrível de robustez e ótima qualidade, lembrando que vamos utilizar 2 amps, o sound card opcional. Agora tiramos da caixa a nossa placa de som e USB. Ela vai centralizar as conexões sem ocupar as saídas nativas da placa-mãe. Abrindo aqui ela, a gente encontra primeiro o manual. E aqui no centro, o grande diferencial, um dial de volume dedicado facilitando o controle fino das vibrações sem precisar mexer no Windows. Essa placa de som externa é um verdadeiro canivete suíço para o projeto. Ela resolve 2 problemas de uma vez só. Expande o sistema com 3 portas USB adicionais na lateral perfeitas para conectar até 3 amps ou outros periféricos e centraliza o áudio do simulador. Na parte superior, ela traz entradas dedicadas de 3.5 mm para fone e microfone, além de botões físicos para mutar instantaneamente o som ou o microfone. Hora do teste de encaixe. Lembra do cabo que fabricamos na primeira parte do vídeo? Plugamos os conectores banana plugs diretamente nas entradas do Bass Shaker. O encaixe é firme, seguro e garante a melhor condução de sinal sem perda. A mesma coisa aqui com o amplificador, o encaixe é bem simples e fácil, lembrando de prestar atenção de colocar o lado negativo e positivo na posição correta para evitar problemas. Um detalhe crucial aqui, repare que ficou um pedaço do cobre exposto bem na saída do plug. Isso é perigoso porque com a trepidação do cockpit os fios podem encostar um no outro ou na carcaça de metal. Se isso acontecer vai dar um curto-circuito e queimar o amplificador ou o bass shaker. A solução aqui é simples, vamos fazer a ponta cortando o cobre um pouco menor para que o isolamento de borracha do cabo entre direto no conector. Segurança em primeiro lugar para não perder o equipamento. Começando pelo lado traseiro, posiciono primeiro o amortecedor de mola e logo em seguida o isolador de borracha. Repito a mesma sequência do lado esquerdo, criando a nossa base de isolamento. Com as peças no lugar, retiro o suporte e rebaixo o monstro com cuidado sobre os novos pés. Esse cockpit pesa 1 tonelada e ninguém quer travar as costas antes de começar pilotando, né? Segurança e coluna intacta em primeiro lugar. Agora entra em cena o segredo para fixar tudo no perfil de alumínio. Essas 2 porcas do tipo T com mola T-Nut Springs, elas são perfeitas porque deslizam direto no slot do perfil e ficam travadas na posição certa. Depois de posicioná-las, trago a nossa placa de montagem e os parafusos. Dica de montagem: sempre comece apontando e apertando os parafusos com a mão primeiro. Isso garante que a rosca entrou reta e evite espanar o material. Com tudo alinhado no lugar, venha com a chave Allen para dar aquele aperto final e deixar a estrutura 100% rígida. Para montar, vou usar esses parafusos de máquina. Junto com eles entram as porcas sextavadas e o elemento mais importante aqui é as arruelas de pressão. Com o kit vibrando o tempo todo, elas são indispensáveis para garantir que os parafusos não se afrouxem com o uso. Alinho o bass shaker com a placa de montagem e preparo o conjunto com a arruela e a porca e encaixo os parafusos no furo. Para agilizar o processo, entro com a parafusadeira elétrica para dar aquele aperto final de forma rápida e segura. Agora é só repetir exatamente esse mesmo processo nos outros 3 cantos do cockpit para fechar o nosso sistema de 4 canais. Uma das principais razões de eu ter escolhido um cockpit em perfil de alumínio estrutural é justamente essa versatilidade incrível de montagem. Mas se o seu cockpit for do modelo tubular, não se preocupe. Vou deixar um link fixado na descrição com uma opção excelente de placa de montagem compatível com o seu sistema. E se você curtiu esse meu cockpit e quer um igual ou quer conhecer outros modelos, também deixei o link da Track Racer na descrição, onde você pode encontrar uma infinidade de opções de altíssima qualidade. Agora com os 4 cantos instalados, eu preciso decidir aonde eu vou instalar os amplificadores. Eu não sei você, mas eu penso melhor quando eu bebo café.
Então é hora de decidir onde fixar os amplificadores, e essa escolha depende muito do layout do seu cockpit. Se você colocá-los na frente, perto dos pedais, eles ficam protegidos, mas o acesso para ajustar o volume fisicamente fica bem difícil. Embaixo do banco é ótimo para esconder os fios, mas se você precisar conferir os LEDs ou plugar algo de última hora, vai ser um malabarismo. Lembre-se, o que funciona perfeitamente para o meu setup pode não ser o ideal para o seu. O melhor ponto de partida é procurar um lugar seguro contra a poeira que não atrapalhe seu movimento ao entrar e sair da máquina e que mantenha os cabos mais curtos possível. Agora, com o café fazendo efeito, no meu caso, decidi fixá-los aqui na lateral externa direita do perfil de alumínio usando uma fita dupla face de alta resistência. Ficou super acessível e limpo. E no seu setup, onde você acha que os amplificadores ficariam melhor posicionados? Deixa aí nos comentários a sua ideia para que as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo também possam estar utilizando. Com toda a parte física montada, os amplificadores fixados e os base shakers prontos para tremer tudo, concluímos com sucesso a nossa etapa de hardware. Se este guia passo a passo está sendo útil para o seu projeto, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho também porque o ecossistema do Sim Racing por aqui não para de crescer. Agora que os músculos do nosso simulador estão no lugar, precisamos dar o cérebro para eles. No próximo bloco, vamos para a tela do computador aprender como configurar o SimHub do zero para gerenciar cada um desses 4 canais de vibração de forma independente. Bora pro software! Então, galera, agora que a gente já tem os cabos conectados nos amplificadores e nos base shakers e a gente já tem o programa SimHub feito o download, vamos começar então inicializando ele. Vamos começar inicializando o SimHub. Esse programa vai ser essencial para esse setup. Ele é muito bom. Vocês podem ter uma utilização dele com uma grande variedade para criar uma imersão para os seus, para sua experiência. Se vocês olharem agora que ele está aberto, né, do lado esquerdo aqui, a gente vai procurar pelo Shaker Base Shakers. Se ele não está aparecendo aqui, a gente vai descer até aqui a parte de baixo. Add Remove Features. Vamos procurar pelo Shaker Base Shaker. Agora que a gente encontrou ele, a gente vai ativar essa chave e vamos ativar essa outra aqui para aparecer do lado esquerdo aqui do menu. Ele vai dar uma reinicializada bem rápida. E agora a gente procurar aqui, ele já vai estar aparecendo aqui, ó, Shaker Base Shaker. A gente vai clicar nele. Vai abrir essa página com 3 tabs, Effect Profile, é onde a gente vai estar adicionando os efeitos. Então, como a gente faz essa parte aqui, a gente vai vir aqui em Profile Manager para criar o nosso profile. Vocês vêm aqui na parte de baixo, onde está dizendo New Profile. Aí vocês vão escolher o jogo da preferência, o jogo que vocês estarão fazendo esse setup. Eu digo que para cada jogo é legal vocês terem um profile diferente, porque ele vai funcionar um pouquinho diferente no iRacing, no Assetto Corsa, no LMU ou no Gran Turismo. Então, para cada jogo é legal vocês estarem fazendo um setup diferente. Então, aqui para essa experiência aqui, eu vou estar escolhendo o Assetto Corsa. Eles te dão aqui a opção de escolher o veículo. É legal até para cada veículo você ter um profile diferente, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou estar pulando isso. Até que não demora muito, eu venho aqui, escolho, sei, o Audi. Aí a gente vai criar um nome aqui para esse profile, digo test. Você vem aqui na parte de baixo, aperta OK. Aí eu venho aqui no teste, venho e carrego. Aí você vem aqui em adicionar efeitos.
E, por exemplo, Road Vibration, vem, adiciona. Aí que você olha na lista, são diversos tipos de efeitos. Você vem aqui o efeito que você deseja. Simulate Road Texture, vem, adiciona. Por exemplo, se você vem aqui também, você tem a opção de Add It All. Que você está vindo aqui, está adicionando todos os efeitos. Mas aqui você vai ter efeito de Flight Simulation, você não vai querer ter esses efeitos. E também depois, são muitas coisas aqui. E como o próprio SimHub diz, menos é mais. Então a gente não vai querer ter tantos efeitos assim, tá? Então a gente vai. Você pode também vir aqui, ó, um por um aqui apagar os efeitos. Antes vai demorar um tempão para estar fazendo isso daí. A gente não vai estar querendo fazer isso. Você pode vir aqui de novo no Profile Manager. Aqui em Test, vem e apaga ele. Eu vou escolher esse outro aqui, Tutorial. Provavelmente não tem nada também. Então, como eu disse a vocês, vocês vêm aqui. Para esse vídeo aqui, eu vou estar escolhendo apenas alguns efeitos, como Road Vibration. Essa daí é a vibração da pista. Vai ser uma sensação que, pelo todo o percurso que você estiver dirigindo pela pista, você vai sentir as ondulações da pista. E aqui adiciona o efeito. Vamos adicionar também a Road Impact. Road Impact é um efeito legal, que é o efeito que você sente quando está passando por cima de uma zebra, quando sai no cascalho, está passando na grama, pega um buraco. São coisas mais duras, assim, um efeito mais bruto. Vai ser o impacto da pista, como o próprio nome diz, né? Bem descritivo. Vamos adicionar também a tração ativa. Vamos adicionar a ABS. Vamos adicionar aqui a troca de marcha. É um efeito que eu gosto muito, do efeito de troca de marcha. É um efeito legal, assim, para imersão do jogo. E quando vocês adicionam o SimHub pelo jeito standard deles, ele já vai te dar aqui alguns volumes. Mas isso aqui está completamente errado. E a mesma coisa da frequência. A gente vai ter que estar alterando todas essas frequências. Todos os parâmetros aqui. Ele te dá uma ideia, mas não tá bem fora da realidade. Eu vou estar fazendo uma série de vídeos onde que eu vou estar demonstrando efeito por efeito, bem detalhado, e vocês podem olhar pelos capítulos e escolher o efeito que vocês tiverem que estar querendo estar modulando e seguir isso como um guia. Esse vídeo vai estar sendo lançado um pouco depois dessa série aqui, onde que eu vou estar lançando esse vídeo primeiramente. Então aqui deixa eu fechar isso de novo. Agora a gente vai vir em Sound Output, onde a gente vai fazer a nossa conexão das caixas, dos amplificadores. Eu cliquei aqui, eu não tenho, só está aparecendo minhas speakers do meu computador. Então agora a gente vai ter que conectar a USB no computador. Esperar um pouquinho aqui para ver se aparecem as nossas caixas. E aqui está aparecendo elas agora, a 5 e a 2. Então a gente vai clicar aqui na 5, por exemplo. Vamos em adicionar a outra, que vai ser o nosso outro amplificador. Agora que temos os dois amplificadores conectados, também se aqui não tiver verde, talvez a sua chave vai estar desligada, tá? Só liga a chavezinha aqui, porque senão não vai funcionar. Uma vez que a gente tem eles aqui conectados, vocês vão ver esse submenu aqui, que ele aparece se você ver nessa setinha. Você vai ter várias opções aqui, como mono. Se você, por exemplo, estiver utilizando apenas um bass shaker, talvez embaixo do banco ou embaixo dos seus pedais,
Essa daqui seria uma opção legal para quem está utilizando apenas um base shaker. E se você estiver utilizando, por exemplo, dois base shakers, você vai utilizar essa outra opção aqui, a opção da esquerda e direita. Ou também você tem essa outra opção aqui, frente e a parte de atrás. Podem ter dois base shakers também. Temos essa outra opção aqui que é para dois base shakers, mas que estão posicionados na parte frontal do seu cockpit. Aqui essa outra opção são dois base shakers conectados na parte traseira. Aqui no meu caso, por exemplo, de quem estiver utilizando quatro base shakers, a gente vai utilizar como corners, porque os nossos base shakers vão funcionar como se fosse, por exemplo, cada pneu do carro, né? Mas para uma melhor experiência, a gente vai utilizar esse Custom Channel Map, onde a gente pode estar fazendo essa customização mais fina. Aqui eu vou vir e vou apertar o Clear para começar do zero aqui para vocês verem como funciona cada efeito. E a mesma coisa aqui para esse outro Base Shaker. Vamos escolher aqui a parte de Custom Channel Map. Vou apertar aqui o Clear para remover os efeitos. E aí a gente vai começar agora tentando identificar qual que é qual, né? Qual que é o lado direito, qual que é o lado esquerdo, qual que é a parte da frente, qual que é a parte de trás. Então vamos fazer o nosso teste aqui. Vamos começar aqui por esse Channel 1. Como vocês viram, espero que vocês viram, né? A vibração aqui ocorreu do meu lado esquerdo. Vou colocar aqui uma outra arruela. Então eu sei que esse aqui vai ser o canal esquerdo e essa é a parte de trás. Então eu já vou renomear aqui. Vamos chamar esse aqui de left rear, like vamos ao lado esquerdo atrás. Vou colocar em inglês para quem está assistindo o canal, mas ele não é brasileiro ou fala a língua portuguesa, que o inglês é uma língua mais universal para ajudar a quem está assistindo. Vamos colocar então aqui vai ser o lado esquerdo e a parte da frente. Se eu testar aqui o lado da frente, eu não tenho nenhuma arruela, mas não sei se vocês conseguem escutar a vibração. Tá vibrando bem forte. Uma outra coisa aqui, isso daqui tá a 100. Eu não gosto de deixar isso daqui a 100. Eu gosto de colocar, na minha preferência, 40. A vibração continua bem forte, mas não tão forte como foi agora. Eu vou demonstrar aqui para vocês a diferença. 40. Eu vim testar de novo aqui a parte traseira. Você vê, a arruela ela se move, mas não tanto como anteriormente, né? E aqui agora a mesma coisa, vamos testar o outro lado, que supostamente vai ser o lado direito, e acredito que aqui vai ser a parte de trás, vamos ver. Sim, foi a parte traseira. Não tem como alcançar isso daqui agora. Vamos colocar uma outra arruelinha aqui para a gente ter o efeito. Como eu disse a vocês, me achou? Como eu disse a vocês, o 100 aqui é muito, então a gente vai estar mudando aqui para 40%. Vocês podem estar testando aí no seu cockpit o que vocês acham melhor. Depende da quantidade de watts que também tem os seus base shakers. Eu estou utilizando um de 100 watts. Talvez ele é um pouquinho mais forte. Tem os de 50, creio que tem outros tamanhos, outras quantidades. Então agora que a gente já tem ele a 40, eu vou testar aqui de novo. Vocês vão notar aqui a diferença.
Vamos lá. Ele vibra, tá forte, mas não tanto como anteriormente. Que a vibração ela fica tão forte assim que é demais, assim. Na minha opinião, é muita vibração, é muito forte. Tem que dar uma abaixadinha um pouco. E você pode também estar mudando isso no volume do seu amplificador. Aqui eu gosto de deixar nessa quantidade e depois eu, dependendo do jogo que eu estou jogando, do como, sei lá, sabe, eu vou e posso também estar alterando isso no meu amplificador. Agora vamos ao nosso próximo efeito aqui, o Gear Shifting. Deixa eu já também vir aqui nesse aqui para não ficar confuso. Vamos colocar aqui, vamos renomear ele também. Aqui vai ser o canal 1, agora ele é o lado direito atrás, a gente sabe disso. Deixa eu testar aqui o lado da frente. Não sei se vocês conseguem ouvir a vibração. O lado da frente aqui vamos chamar a right front, direita, a parte da frente. Ok, agora a gente já tem isso nomeados aqui. Uma outra coisa que eu gostaria de estar mostrando aqui também para vocês, que você pode vir aqui e vir clicar nesse quadradinho aqui de Show per Effect Gain. Se vocês notaram aí, apareceu aqui, ó, agora você pode estar alterando aqui o volume dele novamente por essa parte. Deixa eu demonstrar aqui nesse outro aqui também. Que aparece o 100 aqui embaixo do on. Então, por exemplo, aqui é o lado direito aqui, se eu apertar de novo a 100, vamos testar, vai vibrar bem forte, né? Aí você pode vir aqui e diminuir o volume. Você pode vir aqui no menos e mais, ou você também pode vir assim e mudar o valor. Vamos colocar, por exemplo, 25. Se eu venho e testo ele de novo, a vibração parece ser a mesma, mas se você, durante o jogo, ela vai ser bem menor do que isso. Vai estar a 25 o ganho. Daqui é só que eu quero demonstrar para vocês, que vocês têm essa opção aqui. Então a gente vai vir e adicionar o Gear Shifting. Uma outra coisa também que eu quero falar, né? Eu tenho aqui acionado na frente e atrás. Mas esse daqui é o ABS. O ABS a gente vai estar sentindo o quê? O freio, né? Vai estar no nosso pé. Então eu não acho que é necessário você ter ele na parte de trás. Na minha experiência, eu prefiro estar desligando. Vocês podem deixar ele ligado e ver o que você acha, mas para mim é melhor eu utilizar esse outro canal aqui para um outro efeito. Deixar esses dois de trás aqui disponíveis, por exemplo, para o Gear Shifting. Gear Shifting, por exemplo, eu gosto de sentir ele no banco, onde que eu estou sentado aqui na parte traseira do Sim Rig. Eu não quero estar sentindo isso na frente, por exemplo. Eu posso, mas eu vou estar roubando a sensação do meu ABS, por exemplo. Está trocando a marcha, entendeu? Então a gente vai estar utilizando o Gear Shifting para a parte de trás. De novo, vocês fazem o que vocês querem, colocam nos dois, se quiser ligar os dois. Tá? Vai testando, vai brincando e vê como que vai sendo as sensações. A gente vai vir agora em Road Impact. O Road Impact é o que a gente sente as zebras, como eu tinha dito anteriormente. Então a gente sabe que aqui é o lado esquerdo a parte de trás e o lado esquerdo a parte da frente. A gente vai vir aqui e vamos acionar o lado esquerdo a parte da frente. E aqui o lado esquerdo a parte de trás. E aqui a mesma coisa para o lado direito. A parte de trás do lado direito e a parte da frente do lado direito. A mesma coisa aqui para o Road Vibration, que é as ondulações da pista. Então a gente vai vir aqui
lado esquerdo atrás e o lado esquerdo a parte da frente, lado direito atrás e o lado direito da parte da frente. E por último aqui a tração, vocês podem escolher os dois, ou também como o ABS, se vocês quiserem sentir a tração apenas na parte anterior ou posterior, vai de cada um. Eu vou, no meu caso aqui, eu vou querer estar sentindo a tração apenas no meu pé. Então eu vou deixar conectado também aqui, vou deixar esse outro canal aberto aqui. Então agora a gente vai fazer o que? A gente vai voltar aqui no a parte de efeitos. Eu já tinha posteriormente criado um profile aqui, deixa eu carregar ele. Então para fazer isso a gente vai vir aqui em Profile Manager. Eu tenho esse daqui, ACC Base Shakers. Vem aqui em Load. E aqui eu já tenho os valores que eu tenho já calculado para fazer esse vídeo ser um pouquinho mais rápido. Então, se a gente vir aqui em Road Impacts, você pode clicar aqui ou na setinha, ele vai cair aqui e vai abrir. Você vai ter mais opções aqui para estar brincando. Como eu estou utilizando aqui os 4 cantos, não? Eu escolhi aqui o Corners. Se vocês estiverem utilizando mono ou de um lado esquerdo, lado direito, vocês vão estar modificando essa parte. Aqui fala Auto Calibration Sensitivity. Eu tenho ele a 50. Em Gamma Effector eu tenho ele a 2. Threshold 30. Minimum Force 11 ou 11. E Input Gain eu tenho a 100. Eu não tenho essa caixa chequeada, eu tenho o valor aqui de quantidade de Hertz a 40. O volume mais ou menos aqui 23. Eu acho que eu queria ter colocado isso a 25, mas não importa aí, 24, 23, 25, 26. Mais ou menos aí, tá? E o mínimo aqui, o High Effect, na verdade, eu tenho a 50, mas eu não tenho ele acionado. Você pode acionar, desacionar e ver como que é durante o jogo, qual que é a sua preferência. Você pode escolher esse High Priority aqui. Isso daqui ele vai dar, se outro efeito tá funcionando, ele vai dar mais a prioridade para esse efeito. Eu não tenho nada chequeado aqui nessas outras caixas também. Se a gente vir aqui testar, que vai ser do lado esquerdo na parte de frente, né? Aqui do lado direito, na parte da frente. Eu sinto a vibração, mas não tão forte. Do lado direito, do lado de trás, do lado esquerdo. E aqui do lado de trás, do lado direito. Agora, se eu tenho aqui a 25 volume, né? Se eu venho aumento, se eu mudo esse volume aqui, por exemplo, a 100%, ó, e eu venho aqui, por exemplo, do lado direito aqui, na parte traseira, ou na parte da frente, vamos ver aqui se dá pra... Eu não acho que dá pra escutar Vamos mostrar onde tá as arruelas. Aí você viu do meu lado direito, vamos aqui do lado esquerdo, a 100%, mas isso é completamente, é muito, e é um efeito que você vai estar sentindo ele, como eu disse, durante o tempo todo que você estiver pilotando na pista, que o carro estiver em movimento, você vai estar sentindo esse efeito, a vibração da pista. Aqui na tração ativa, não tem muita coisa para estar modificando, tem esse pulso de duração, eu tenho ele a 80 aqui, também vamos testar. Eu sinto a vibração, bem legal, mas não é tão forte, tão intenso. Eu não tenho nada aqui também chequeado e tenho a 40 Hz. Eu só vou para demonstração aqui, eu vou alterar aqui. Eu tenho, como eu quero estar a 50% mais ou menos, vou colocar a 100%. E aqui, como a vibração é na parte posterior, ainda mesmo assim vibrou aqui na parte traseira, não o Base Shaker, mas o Sim Rig, porque tá a vibração forte. Vou abaixar de novo aqui para 50.
Vamos para o próximo efeito, vibração da, que é a vibração da pista. Na verdade, aqui o primeiro, eu tinha dito a vibração da pista, não, esse é o Road Impact. Esse daqui é o primeiro aqui. Esse daqui é o efeito quando a gente vai estar passando pelas zebras. Esse aqui, o Road Vibration, que vai ser a vibração da pista, ondulações da pista. Esse sim, você vai sentir ele o tempo todo que você estiver dirigindo, né? Estiver com o carro em movimento. Também aqui eu tenho os quatro, né, corners, eu tenho quatro base shakers. A calibração de sensitivity aqui eu tenho a 20. Auto threshold sensitivity eu tenho a 50. A gamma factor 2.2 ou 2.20. Threshold 5, minimum force 8 e input gain eu tenho a 90. Tá? E aqui também, se eu venho, por exemplo, aqui e modifico aqui, vocês observam que a linha ela se move. Tinha isso aqui, que é 8, eu acho. Mesma coisa aqui onde está o input gain. Se eu venho e modifico aqui, você vê que a linha ela vai baixando. Tá? A gente vai voltar aqui onde estava o que é a 90. E assim vocês podem estar modificando e aí vocês vão testando e vão vendo qual que é qual que é melhor assim para você a sensação, se você está tendo o entendimento do efeito do que você está pensando, se está funcionando para estar te ajudando na pilotagem. E aqui é a mesma coisa, deixa eu dar uma aumentada aqui para 100, só para demonstrar o visual aqui atrás, para vocês verem a diferença na vibração aqui do meu lado direito. Agora vamos ver aqui do lado esquerdo, né? 100 é muito. Imagina se você tem isso também a 100, a, como eu vou dizer, nessa parte aqui. Vocês lembram que eu modifiquei ela a 40? Se tem aqui a 100, aquilo a 100, nossa, é muita vibração. E o amplificador, de novo, para estar relembrando, eu tenho ele a 50%. Eu tá olhando, tá no 50% agora. Se você tem isso a 100%, a vibração é tremenda. Meu vizinho de baixo aqui fica louco. Então deixa eu voltar aqui. No Gear Shifting. Gear Shifting é um efeito que eu gosto de ter ele um pouquinho mais forte para estar sentindo aquele tanque da troca da marcha. Não é tão realista, eu acho, como se fosse um carro de verdade, assim. Mas para o cockpit, para a sensação no jogo, é uma sensação bem legal. Você ter ele um pouquinho mais forte, sentir a marcha entrando, a troca da marcha. Então eu tenho aqui, nessa parte está dizendo Gear Engage the Bouncing Delay aqui, MS 125. O pulso de duração eu tenho a 80. Também não tenho nada chequeado aqui, mas eu tenho a High Priority pro Gear Shifting, que eu não quero estar perdendo toda vez que eu estiver trocando de marcha, eu não quero que um outro efeito roube essa sensação. É uma sensação bem rápida também, que ocorre em alguns segundos. Então é ok de você ter ela high priority, ela não vai estar roubando de outros, mas você não quer, por exemplo, que os outros roubem desse quando você está trocando a marcha, para estar sentindo essa troca. Vamos também aqui testá-lo. Supostamente só na parte traseira aqui. Se eu aumentar aqui para 100%, vamos ver se vai dar um... vocês podem sentir aí como vibra mais a parte traseira. Indo para o nosso último efeito aqui, o ABS, quase que eu apaguei. E se você clica aqui, vocês vão ver que vocês vão ter a opção aqui de estar apagando esse efeito, ou qualquer outro efeito, né? E aqui ele vai te dar outras opções para você estar clonando o efeito, copiando o efeito para o clipboard, para resetar o efeito, para começar do zero, né? E assinar ao controles. Então a gente vai vir aqui, também nesse eu tenho apenas é um efeito mais simples, não tem muita coisa para estar modificando, mas eu tenho a duração de pulso aqui a 80 para o ABS.
para sentir quando o ABS está entrando. Isso a 80, a quantidade de hertz aqui a gente tem a 30, nada chequeado, a gente vem e testa aqui. Eu sinto a vibração legal na parte da frente do cockpit. Com certeza você pisando no pedal, você vai estar. Eu estou com o pé no chão, não estou nem pisando nos pedais. Mas se eu pisar no meu pedal aqui, é, a sensação é bem mais forte, é bem legal. E que mais que eu posso estar mostrando aqui para vocês agora que a gente tem isso aqui completo? Então aqui vocês têm essa opção também. Vocês podem estar escolhendo para exportar ou para importar o efeito. Então a gente vai estar primeiro exportando aqui. E a gente vai chamar esse efeito aqui, vamos dizer, left, colocar BS para Bass Shaker. A gente vai salvar. E se eu venho aqui, por exemplo, e apago tudo, clear, eu posso vir e importar ele. Aí eu procuro aqui no que eu tinha colocado left BS. Você clica nele e abre. Você vai ter ele aqui de volta. Como eu tenho já outros efeitos também que eu tenho feito posteriormente, se eu vou lá em importar, eu tenho aqui como esse ACC Left. Posso estar escolhendo esse, por exemplo. E aqui ele vai me dar, você viu que já modificou aqui, eu escolhi para esse, a tração na parte da frente e na parte de trás. Eu acho que para essa parte aqui, deu para vocês terem uma base de como estar adicionando os efeitos e estar fazendo essas modificações. Mais uma vez vai ter uma série de vídeos onde eu vou estar demonstrando aqui todos os efeitos que a gente pode estar encontrando aqui no SimHub para parte de corridas. E eu vou estar mostrando como a gente vai estar fazendo a customização desses efeitos um por um. E vocês vão poder estar utilizando esses vídeos como um tutorial ou como um guia, como se fosse um manual para cada efeito. Você pode também ir por capítulos e escolher os capítulos desejados. E a gente vai estar encerrando agora essa parte. Eu acho que eu vou agora entrar na pista e vamos demonstrar esses efeitos funcionando dirigindo com o jogo Assetto Corsa. O que vocês acham? Vamos lá então? Então vamos começar aqui adicionando o Assetto Corsa. Vejo vocês na pista. Agora vamos estar aqui no Assetto Corsa e vamos começar a fazer o nosso teste aqui. Rolezinho macabro, o que eu tô falando? E uma coisa que é engraçada, apesar de eu ser de São Paulo e ter ido no autódromo de Interlagos, não sei quantas vezes, eu nunca prestei atenção no nome. Para mim, José Carlos Passe é um outro caso do Mandela Effect. Vamos saindo aqui do boxe então, passando aqui do lado de fora do S do Senna, entrando na curva do Sol, indo em direção à reta oposta. E vem cá, quem colocou esses nomes aí das curvas na pista de Interlagos? Não sente nada, tá ficando louco, mano. Na verdade é que assim mesmo a pista estando lisa, você sente a pista, mas não é suficiente aí pra tá vibrando as arruelas. Se eu aumentasse o volume ia vibrar, não é necessário. Assim é o ajuste pra mim perfeito. Passando a curva 4 e 5 da descida do lago. E aqui a gente tem 3 tipos de textura diferente da zebra, desse outro negócio aí, mais da pista. E aqui saindo da pista, em cima da grama, nessa outra parte de cimento, é
Ground Impact. E aqui na curva 6, ferradura. Indo pra curva 7, laranjinha. Indo pra curva 8, que não tem nome. Vamos dar o nome do que? De mexerica? Deixa aí nos comentários o que você acha. Descendo aí agora pra curva 9, Pinheirinho. Outro nome de árvore, que deve ser o que estava plantado aí na época da inauguração do autódromo. Indo em direção à curva 10, Bico de Pato. Essa daí pelo menos parece um bico de pato, né? O que vocês acham? O que eu acho é que essa galera aí da antiga que veio e colocou esses nomes aí nas curvas, os caras estavam viajando. Indo agora em direção a 11, mergulho. O pato saiu, desceu e mergulhou. Mas antes de afogar o ganso, digo o pato, na 11 mergulho, vamos parar aqui para arrumar as arruelinhas. Velho, você não acredita, ela sempre cai entre o lado positivo e negativo aqui do meu banana plug. Não sei como essa merda não queimou. Tá vendo quando eu troco a marcha, como ela faz bem forte? Vamos baixar aqui um pouquinho mais, vamos tentar de novo. E o efeito de troca de marcha pra mim é um dos mais legais e eu tenho ele a 100%. Finalmente dobrando aqui na curva 11 mergulho, vocês não vão acreditar que tem uma galera que me pergunta qual que é o número do telefone. O número de telefone é 011, que é São Paulo, 2360873, lembrando 011 2360873. Se você quiser mandar cartas aqui pro estúdio, o endereço é Rua dos Cariris, número 48, Vila Guilherme, São Paulo, SP, CEP 02055. Passamos a junção 12, a 13 que não tem nome, agora passando pela subida dos boxes 14, indo em direção a 15, as arquibancadas. Espero que ninguém me ligue e espero que ninguém mande nenhuma carta. Definitivamente isso é uma brincadeira. Agora eu quero perguntar pra vocês, alguém lembra desse telefone ou desse endereço? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Se você lembra, eu vou já te falar de cara, você tá velho pra caramba, hein? Lembrando que eu deixei todos os links dos componentes desse projeto do Bayshaker aí embaixo na descrição. Só um aviso rápido, alguns desses links são de afiliado, então se você comprar por eles, eu ganho uma pequena comissão para ajudar o canal e você não paga nem um centavo a mais por isso. É tudo link direto e seguro só para facilitar a vida de vocês. Um detalhe importante, todo esse sistema roda através do SimHub. Eu não tenho nenhuma afiliação, patrocínio ou parceria com o SimHub, só acho que ele é um software obrigatório para o automobilismo virtual. O programa tem uma versão gratuita, mas eu recomendo muito que você compre a licença Premium. Ela custa poucos euros, eu acredito que por 5 ou 8 você tem como ter a licença vitalícia, que é para sempre. Vale muito a pena porque ela libera a taxa de atualização total em 60 Hz. Ao contrário, seria 10 Hz, eu acredito. E essa taxa mais alta é fundamental porque elimina o atraso na resposta tátil, fazendo os shakes reagirem instantaneamente a pistas, zebras e outras coisas. Além disso, o SimHub abre um mundo de personalização para painéis, overlays e outros periféricos que você queira colocar no seu cockpit no futuro. É o melhor investimento que você pode fazer para a sua experiência na imersão no mundo virtual. Galera, uma parada muito importante, não queira achando que você precisa começar direto com 4 Bayshakers para se divertir e ter uma imersão animal. Às vezes menos é mais. Se o orçamento estiver curto, começar com 1 ou 2 shakers já muda completamente o jogo e te dá uma sensação absurda de pilotagem. Outra coisa que você precisa saber é que a experiência muda de jogo para jogo. Dependendo do simulador que você escolher, você vai ter um monte de efeitos de telemetria disponível. Já em outros títulos, alguns efeitos simplesmente ficam faltando porque o próprio jogo não envia esses dados. É normal, não se assuste. E a sensação de vibração que você vai sentir também depende muito da estrutura do seu cockpit. O ajuste perfeito varia de cockpit para cockpit. Esses perfis e configurações que eu mostrei mais cedo no vídeo funcionam perfeitamente no meu Track Racer TR-160, que é de perfil de alumínio bem robusto. Se o seu cockpit for de tubo de ferro dobrável ou madeira, você vai precisar mexer um pouquinho nos ganhos e na frequência lá no SimHub para achar o ponto ideal para a sua estrutura, beleza? Morri. Aqui ó, caiu a arruela bem no terminal. Quando isso acontece, como
Graças a Deus só corta o efeito de queimar. Vamos voltar. Funcionando a mesma coisa. O bom é de a gente tá num simulador que em caso de acidente não acontece nada, né? É só apertar o botão de reset e a gente já tá bem de volta. Galera, eu não sei se vocês notaram, mas uma coisa que tava me deixando quase maluco. Parecia que do lado esquerdo do cockpit estava com menos potência e vibração do que do lado direito. Não é assim uma coisa demasiada, mas assistindo de novo o vídeo eu percebi isso. Cheguei a achar que o shake estava com defeito, mas calma. Se isso acontecer com você, não se desespere. É muito simples de resolver. Você pode corrigir isso direto no SimHub, ajustando o ganho individual daquele canal, ou fazer o feijão com arroz e ir direto no botão físico de volume do amplificador Knob Sound Mini do lado correspondente até equilibrar as coisas. E outra dica de ouro para quem está montando. Às vezes essa diferença de percepção nem é o volume em si, mas a forma como o shaker está parafusado ou onde o cabo está passando. Uma folga milimétrica no parafuso faz você perder metade da energia. Mas, depois que você calibra tudo certinho e deixa o sistema redondo, meus amigos, a experiência imersiva é simplesmente extraordinária. Você sente o carro na mão, a traseira escapando, a zebra empurrando o cockpit. É um caminho sem volta. Às vezes eu mesmo sento no cockpit e esqueço de ligar o amplificador e parece que o carro está morto. Não dá graça de jogar. A primeira coisa que eu faço é ligar esse amplificador e sentir a vibração do carro. Mate! Então galera, para nossa próxima série de vídeos sobre bass shakers, vamos estar apresentando para vocês dois novos produtos, dois outros produtos. Um deles vai ser os Haptic Feedback para pedais da SimMagic, que eu acredito que vocês estão bem familiarizados. E o outro é a Udgervest, que é um colete que tem nele instalado pequenos bass shakers, que a gente vai estar testando ali no cockpit. Então eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, um abraço, abaio! Ai caramba, meu, preciso cagar. Bom, Coral!